Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Mais um Atualidade chegando para você para discutir diversos problemas que são do nosso dia a dia. E no último programa a gente falou de direito do consumidor nas relações bancárias. A gente conversou com a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. A gente falou dos problemas que podem ocorrer no dia a dia com essa relação entre consumidor e os bancos. É isso, doutor Odilon? Exatamente. E hoje, Guaraci, agradecendo o teu convite mais uma vez, nós gostaríamos de apontar aqui no teu programa que existem formas alternativas de tentativa de conciliação, vamos dizer assim, para resolver esses problemas antes mesmo de se ingressar no Poder Judiciário, né? Inclusive o próprio Poder Judiciário está fomentando cada vez mais que a cidadania consiga resolver as suas relações, né, quando possível, fora do âmbito do Poder Judiciário. Claro. Né? Claro, porque evidentemente nós estamos chegando num limite em que as demandas atendidas pelo Poder Judiciário nós teríamos que cada vez mais aumentar essa estrutura e que não consegue acompanhar a quantidade de processos Claro. que são ajuizados, né? Então, a ideia é cada vez mais que tenhamos meios ou formas alternativas para discutir esses problemas e lá as partes, é importante dizer, assistidas por seus procuradores, por seus advogados, porque senão não dá para ter uma relação equilibrada, né? Por exemplo, vai o Guaraci lá, sem o seu advogado, discutir com o banco, que tem um aparelhamento jurídico enorme. Evidente. Né? Mas que se utilize desses meios também para que se consiga negociar e se formar, então, um entendimento que não precisa ser levado ao judiciário e se ficar lá naquela espera Claro. de alguns anos, como a gente sempre... Que é muito longa, né, doutor? Que ainda é longa, né? E eu sempre que tenho falado aí com juízes no meu programa, eu pergunto dessa demora, né? O porquê dessa demora, mas é que os juízes não têm como, são muitos processos acumulados para resolver e realmente de bancos deve ser muito com também. certeza, né? e hoje já tem estatísticas nesse sentido, e a gente que trabalha com isso se preocupa com essas estatísticas, por quê? Porque as partes, elas não querem só um julgamento rápido, Claro. elas querem um julgamento de qualidade Eficiente. também. Eficiente. Então, nós não temos que primar por essa questão da celeridade só, do processo, um processo andar rápido, se a decisão não for boa. Claro. Então, eu acho que a importância é de ter um equilíbrio dentro dessa relação e a gente também ter meios alternativos sérios e competentes para resolver os nossos problemas de cunho individual, por exemplo. Doutor, por curiosidade, antes de nós começarmos nosso bate-papo aí, que a gente conversou no último programa sobre essa relação com as instituições bancárias com o consumidor, as pessoas sempre falam que é muito difícil, né, essa relação aí de julgar os processos rápidos, né? E eu tenho perguntado para os juízes que é impossível hoje, em função, mesmo com a internet, mesmo com, né, com o sistema de processo eletrônico, continua difícil, porque o número de processos são grandes. Tem como evitar isso, doutor, ou tem que aumentar o número de juízes? O que tem que fazer? Na opinião de vocês, o que poderia se fazer? Hoje, atualmente, agora com o advento do novo código, né, a propositura das ações, elas estão sendo mais fiscalizadas, com imposições de multa. Eu acho que, assim, a grande questão da grande procura do judiciário é a falta de orientação. Sabe, muitas vezes as pessoas propõem... Qualquer coisinha vão procurar um juiz. E também, Guaraci, nós temos essas demandas de massa que existem, Sim. Porque as demandas de massa são, vamos dizer assim, uns problemas mais contundentes da justiça, Claro, né? Porque um tipo de demanda pode gerar 1 milhão de ações, né? Porque se ela for praticada no âmbito e afetar uma série, por exemplo, de consumidores ou de uma parcela da população, evidentemente que isso pode gerar.
Então, uma alternativa seria dar força também para que se criasse mais os processos coletivos, né, defendido por Ministério Público, associações e sindicatos que aglutinassem esse tipo de demanda e centralizassem isso, né? Ou seja, ao invés de julgar processo por processo, fazer um processo coletivo e julgar isso aí? Isso é um meio também. É uma maneira que eu vejo com bons olhos que ganhasse força o processo coletivo para resolver essas demandas de massa em que a decisão, né, a essência da decisão serviria para todos. Tá? Claro que existem situações dentro dessas que as pessoas vão ter peculiaridades que não entrariam dentro desse contexto, né? E não seriam também hoje obrigadas a entrar dentro do contexto. Ó, tem uma ação de massa protegendo a população, então eu já estou protegido, não vou precisar ingressar. Ou eu quero, então, individualmente ingressar, eu tenho esse direito também. Mas isso é uma forma também da gente atender e não deixar que o judiciário fique estrangulado, vamos dizer assim, em termos de situações que tem que julgar no dia a dia e que não consigam atender. Claro. Né? E aí o que a gente enxerga é que não é só a rapidez que a gente precisa de qualidade. Então, se eu pegar um processo que envolve ali a representação de uma grande parte da população, eu tenho que dar qualidade para aquele julgamento. Com certeza. Porque os efeitos dessa decisão vão permear uma população, né, muito grande. Então, isso poderia ter um debate com maior qualidade, mais profundidade. Isso seria uma alternativa que eu enxergo com bons olhos. Olha só que bom falar com quem entende, a gente já pode esclarecer um pouquinho, né, doutor? Bom, vamos então ao assunto dos bancos, que a gente tem essa ideia de debater. Doutora, existem formas extrajudiciais para a solução de impasses entre o consumidor e o fornecedor? É exatamente isso que nós viemos debatendo, né, Guaraci? Existem inúmeras formas extrajudiciais que, inclusive, quando os clientes nos procuram, a gente incentiva, né? E com o advento do novo código, essas medidas ganharam muita força. O que a gente sempre orienta é que procurem a orientação jurídica e as centrais de conciliação estão dando boas alternativas para que, com o acompanhamento de um procurador, um advogado, consiga-se fazer uma composição, um acordo, ou mesmo os advogados incentivarem isso através de notificações extrajudiciais ou mesmo uma atuação diretamente no fornecedor para ver se não consegue desvincular a situação que precisa ser solucionada, desvincular do todo, né? Porque muitas vezes a solução é dada em bloco. Claro. E aí o nosso consumidor, o nosso cliente ou quem tem interesse de ver a sua situação um pouquinho analisada diferente, muitas vezes vale a pena, né? Buscar diretamente nesse prestador de serviço uma solução que possa ser mais eficaz para a sua situação. Doutora, caso não haja solução administrativa, como proceder nesse caso? Pois é, Guaraci, em vista de muitas vezes isso não ser uma prática, né? Não é uma prática as pessoas buscarem os seus direitos administrativamente ou extrajudicialmente, né? Infelizmente, a gente tem difundido essa ideia de uma orientação preventiva para que as situações sejam mais solucionadas mais rápido, né? Mas caso isso não ocorra, o Judiciário, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem ativo nesse sentido e traz garantias, inclusive dos direitos que nós mencionamos no programa anterior, né? Claro. Ele traz artigos específicos de defesa desse consumidor que foi lesado por alguma situação. E o exemplo clássico é o artigo 6º do CDC, que prevê a facilitação da defesa desses direitos perante o Judiciário. Muitas vezes com fórmulas, com a inversão do ônus da prova. Existem uma série de artifícios processuais que a gente pode utilizar para ver esses direitos garantidos no Judiciário, né? Doutora Odilon, eu sou leigo nesse assunto, por isso eu os trago aqui para que vocês esclareçam coisas para os nossos telespectadores. Essa justiça de pequenas causas
Adianta muito isso para ser mais rápido, para desenvolver mais rápido, ou tem casos que os não juizados podem? especiais, né, hoje designados, eles têm essa facilitação, eles têm 2 audiências prévias. Então, assim, ele tende a ser mais... Para tentar um acordo. Exato, eles forçam mais a conciliação. Mas essa prática, ela também está sendo trazida para as varas cíveis, né? Com o advento do novo código. Hoje, antes da contestação, antes mesmo das partes chegarem a divergir sobre o mérito da ação, tem uma audiência de conciliação. Pode que passar também que seriam as pequenas causas, é isso? Os juizados hoje... O que nós temos eu acho que o juizado, ele praticamente está consagrado até pela utilidade como via, claro, né, de causas que a gente chama de menor complexidade, de um valor menor. Mas também agora, o projeto da Justiça é ter a ampla conciliação em qualquer causa. Né? E fomentar a conciliação agora faz parte de um projeto muito importante da Justiça. Então, independentemente de se a causa é complexa ou não, ele quer reunir as partes já no início da ação para ali encontrar uma solução. Um acordo. Né? Então, eu acho que essa prática é muito importante. Não existe um ditado, vocês é que sabem mais do que eu, não existe um ditado no meio do jurídico que às vezes é melhor um bom acordo do que uma ação, é isso? Uma coisa assim? Uma má sentença, não, claro. Né? É que muitas vezes, como as situações elas são colocadas em bloco, assim, claro. Todo mundo fica igual, todo mundo recebe. Então, assim, esse primeiro contato através das conciliações ou através das mediações, que hoje também é prevista pelo Código, né? As partes primeiramente conversam, vejam se ali não conseguem trazer as suas aflições ou as suas situações por uma conversa franca e ali solucionar. Eu acho que também, né, agora, a gente tem que pensar assim numa proximidade das partes, né, daqueles que estão lá no judiciário, com contato com o juiz, né? Claro. Isso é muito importante, isso, do meu ponto de vista, porque, às vezes, o papel em si, naquele volume de processos, não consegue, às vezes, traduzir para o juiz aquelas ansiedades, aflições, expectativas. Né, e também, que é muito importante, dentro de uma audiência, é aquele que tem uma pretensão escutar da outra parte, efetivamente, o contraditório ali, o que existe do outro lado também, em termos de defesa, porque às vezes chegam as pretensões aqui, mas elas não chegam bem colocadas. Olha, esse ponto aqui, mas eu me esqueci que do outro lado eu também contratei tal situação, e na frente do juiz, às vezes, isso se esclarece. E o acordo sai quando uma parte enxerga o qual é realmente o seu direito, né? E se ele existe. Isso eu acho que é bem importante da gente colocar. E essa aproximação com o juiz numa audiência, isso facilita muito, né? Claro. Isso se aplica também no jornalismo, porque sempre a faculdade nos ensina que a gente ouça as duas partes, né? Para que seja esclarecido e que não haja prejuízo de ninguém, de nenhuma parte. Com certeza. Né? Cada vez mais esse contraditório, e que envolve também o juiz, hoje, nesse pensamento novo, de contraditório novo, né? Vai ajudar na jurisdição para a gente ter uma qualidade melhor dessas decisões. Né? Que espetáculo. Doutor, vamos mais uma perguntinha, então. Claro. Quais são as situações que mais ensejam a busca do judiciário? Pois é, Guaraci. Infelizmente, a gente tem uma gama muito grande de irregularidades nos contratos, principalmente nos contratos bancários, nos contratos de telefonia também. Se busca muito esse esclarecimento pontual dessas situações, sabe? Onde as mais comentadas geralmente são a cobrança indevida, né, com cadastro em rol de inadimplente, que é por dívida já paga ou decorrente de uma fraude na contratação, como a gente mencionou anteriormente. Hoje em dia, por meio eletrônico, basta uma assinatura num celular ou num iPad para que hajam as contratações, né? Isso abre uma facilidade de fraude desses contratos inimaginável, né? Claro. Então, assim, essa realmente é uma das ações que mais tem incidência, né?
A ausência de informação no contrato, que depois o consumidor se vê com cláusulas e com encargos que não consegue suportar e muitas vezes tem que devolver o bem ou tem que renegociar dívidas e acaba arcando com mais juros, mais correções, né? No contrato também é uma ação bastante difundida. A venda casada, que é a venda de um produto atrelado a outro sem a devida informação, né? O mais importante, Guaraci, é que o consumidor saiba dos seus direitos, saiba como postular eles no momento da contratação e, caso haja um descumprimento, escolha a via mais eficaz para a sua situação, seja ela uma tentativa inicial extrajudicial ou, caso não dê, busque outra orientação jurídica para postular em juízo esse tipo de solução. É isso, doutor Odilon? É isso, Márcio. Mais alguma coisa que a gente possa esclarecer para os milhares de telespectadores que estão nos assistindo aí? Acho que... Eu acho que essa dica que a gente quer passar aqui, de ter esses meios alternativos iniciais, né? E apontar que agora a Justiça está buscando aproximar as partes já no primeiro momento de uma conciliação com o juiz ali presente, eu acho que vamos ter no futuro uns resultados bem melhores. Para os mais leigos seria iniciar um acordo. Isso, é isso? Eu acho que para os mais leigos, havendo um problema nessas relações, nessas contratações, é se apoiar num profissional da sua confiança, num advogado da sua confiança. Claro. E aí, com ele, traçar uma estratégia de como resolver esse problema. Exatamente. Olha, vou usar a via extrajudicial, para esses casos está funcionando muito bem, então vamos utilizar. Olha, esse caso nós temos histórico que não está funcionando bem, vamos tentar então... E por outra via. Ou por outra via, exato. Para facilitar, pra facilitar. Né? Até para os juízes, né? Que são poucos para muitos processos, exato, não é isso? Exato. Bom, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente convida profissionais que sabem muito bem do assunto que a gente aborda. E no caso, hoje falamos de direito do consumidor nas relações bancárias, que a gente falou no programa anterior, justamente com a doutora Sabrina Moleta e com o doutor Odilon Garcia Júnior, que nos explicaram aí sobre esses detalhezinhos que às vezes pode modificar muito a ação das pessoas junto dos bancos, né, doutora? Com certeza. Doutor? É isso? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Volte sempre ao nosso programa, porque o telespectador fica muito feliz de esclarecer isso para poder se prevenir. Né? Com certeza. Okay? Obrigado, então. Obrigada. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, sempre com presença, como eu disse agora há pouco, de profissionais que conhecem muito do assunto que a gente aborda. Hoje estiveram conosco, então, a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior, que são profissionais do Garcia Advogados Associados. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Agradecemos também a sua preferência pela nossa audiência. Até o próximo programa.